Biologando, biologando, biologando. Oi pessoal, então continuando os nossos vídeos falando sobre plantas medicinais e o câncer, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas que ajudam a amenizar os tratamentos, antineoplásicos. Bom, então tem pessoas que têm cânceres que precisam de tratamento por bastante tempo. Por quê? Porque tem tumores que às vezes invadem, outros tecidos e isso requer uma terapia que dure mais tempo. Nesse sentido, a gente também tem que tomar cuidado com o tipo de planta que a gente usa para amenizar. Lembrando que sempre é muito importante avisar o seu médico que você está fazendo uso de uma planta medicinal. Como a gente colocou no vídeo anterior, as plantas têm uma série de compostos químicos e vale a pena sempre, a gente estar conversando com um profissional que está acompanhando o nosso tratamento. Bem, mas vamos lá. Uma das principais plantas que pode contribuir com os sintomas, os desconfortos da terapia, é a hortelã de cheiro. Aquela hortelã comum que muita gente tem plantado em casa, que a gente usa para fazer receitas culinárias, quibe, que é muito comum. A hortelã, ela tem um composto que a gente chama de mentol. E o mentol, ele age na musculatura lisa, que a gente tem no intestino. E muitos pacientes relatam que sofrem com diarreias recorrentes. Bom, o mentol, então, que a gente encontra na hortelã, ajuda nesse controle intestinal, aliviando esse desconforto da diarreia. E por que eu estou segurando esse frasquinho, tá? Como que seria a forma que a gente encontra, assim, um maior alívio? É quando a gente usa esse hortelã na forma de tintura. Como que faz uma tintura? Tá? Para vocês saberem sobre vários tipos de preparação, a gente tem a Farmacopeia Brasileira, que vocês vão encontrar o link aí no vídeo, tá? Da Farmacopeia, que vale muito a pena ler. Mas para a hortelã, que é o caso que eu estou dando o exemplo aqui para vocês, a gente usa 20 gramas de folha, tá? Para 100 ml de álcool, só que aquele álcool 45, aquele mais fraco. Tá? Então a gente macera, mistura então aquelas folhas em 100 ml do álcool, faz essa preparação então que a gente chama de tintura e guarda em um frasquinho desse, tá? Que é conhecido como o frasco âmbar, que já reduz a passagem da luz, que pode então danificar as moléculas. E é sempre bom você proteger da luz quando você fizer ou mesmo um xarope caseiro, protege da luz e também não guarda num lugar que tem muita umidade. Bom, além do desconforto das diarreias, muitas pessoas relatam também desconforto com dermatites, Então, às vezes a pele fica muito sensível, machuca com facilidade ou a própria dermatite mesmo. O que a gente pode dizer quanto a isso? O mais eficiente é a babosa, A babosa, então, ela é uma velha conhecida nos tratamentos de pele, até mesmo para beleza, e a babosa, como que a gente utiliza ela de uma forma segura? Nós precisamos, então, pegar a folha da babosa, abrir essa folha e chegar lá no meio da folha, onde a gente tem aquele muco transparente. Importante, gente, não utilizar a parte amarelada. Algumas espécies de babosa têm uma parte mais amarelada. Tira, tá? E fica só com aquela parte transparente. Aquela parte transparente, quando você aplica na pele, ela é muito importante no alívio, então, de alergias, de dermatite, até mesmo de queimaduras, tá? Então, coloca que o desconforto, ele vai passar. E uma terceira planta, tá? Que a gente pode citar para um outro tipo de desconforto bem comum nos pacientes que fazem, tratamentos antineoplásicos contra o câncer, é a garra do diabo. Embora ela tenha esse nome, de garra do diabo, porque os frutos dessa planta, eles têm estruturas escuras que lembram garras, tá? É a raiz da planta, na verdade, que a gente utiliza, tá? Para fazer, então, o uso e o alívio. Mas alívio do quê, tá? A garra do diabo, ela é bem eficiente contra a dor, principalmente aquelas dores causadas por artrite e artrose,
que são bem comuns. Então, utilizar a garra do diabo, né, a raiz, raspar, né, aquela raiz, ou fazer um chá com a raiz, pode auxiliar também. Lembrando que, gente, muitas vezes a diferença entre um remédio e um veneno pode ser a dose. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e lembrar que é preciso, né, utilizar normalmente quantidades pequenas. Por exemplo, um chá. Normalmente, quanto a gente toma? Na farmacopeia, vocês vão encontrar bastante essa informação, mas 150 ml por dia, por exemplo. Né? Então, é uma quantidade pequena que a gente usa. E no caso da garra do diabo, o que deve ser utilizado, tá, para esse tratamento é normalmente por uma semana. Não pode ser um tratamento a longo prazo. E lembra sempre de informar o seu médico quando você está fazendo um tratamento com plantas medicinais. Espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem.